Fala galera, beleza? Né? Vim aqui compartilhar uma coisa com vocês, né? Não tenho experiência com isso, né? Não sou profissional, até mesmo porque eu tô gravando no celular, né? Essa imagem legal, né? Essa voz super legal, super editado, tá? Mentira. Né? Mas então, eu vim compartilhar, depois de muitas tentativas, acho que essa vai, vim compartilhar algo, né, que eu tenho visto aí na internet, né, com os teólogos da internet, os teólogos do Facebook, aí, né, pessoas que têm compartilhado os versículos, né, e têm deturpado o sentido, né, dos versículos e tal. E assim, um que eu quero compartilhar com vocês é Jeremias 17, no verso 5. Está escrito assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Geralmente quem usa esses versículos, né, para se justificar são pastores. Infelizmente, são pastores. Lá atrás, assim, logo quando eu comecei minha caminhada com Deus, né, e eu ouvia muito isso de alguns pastores, né, que não devemos confiar no homem e enfatizava, assim, sabe, engrossava até a voz para falar. Porque em Jeremias está escrito que maldito é o homem que confia no homem, né? E assim, eu, por ser bobão na fé, por ser nécio, né? Na fé, por ser neófito na fé, eu acreditava, né? Então eu achava mesmo que eu tinha que odiar o meu irmão, porque o cara mentia, porque o cara roubava, porque o cara adulterava e principalmente quando isso de alguma maneira influenciava no meu relacionamento com os meus irmãos. Eu fui ensinado assim, tá? Isso é verdade, tá? Isso acontece dentro da igreja. Mas a gente tem a mania de fantasiar tudo e achar que o evangelho é bonitinho e não tá acontecendo nada, tá? Mas voltando ao contexto, né? Ao contexto dessa palavra. Então Jeremias foi lá e profetizou, né? Foi usado por Deus para profetizar e falar que maldito é o homem que confia no homem. Mas se a gente ler o capítulo inteiro, a gente vai ver que Jeremias não está falando de confiar no seu amigo, no seu vizinho, no seu irmão, ou no cara que você acabou de conhecer, ou na mina que você acabou de conhecer. Não, não está falando disso. Está falando de pessoas que confiam em si mesmo, né? A gente vê muitas pessoas que não param de fazer as besteiras, mesmo depois de convertido, né? Mas aí eu já me perguntei para Deus o porquê, né? E Deus me respondeu. Né? A Bíblia fala que quem ama o mundo odeia Deus e quem ama Deus odeia o mundo, né? E esse ódio não é de não falar com as pessoas que você conhece, não falar com as pessoas que você ama, né? Depois que você se converte, né? Porque a gente tem a errônea ideia de que quando você se converte, você tem que largar as pessoas, você tem que jogar os seus bonecos do Cavaleiro do Zodíaco fora, você tem que queimar todos os seus DVDs que você comprou antes de se converter. A gente tem essa ideia. A gente planta essa ideia. Porque a gente acha que é isso que nos afasta de Deus. Mas não é. Nós mesmos nos afastamos de Deus. Nós mesmos. Né? Então, e a gente tem essa ideia. E o pior é que quando a pessoa tem essa ideia e sobe no púlpito e usa um versículo desse para estragar o cérebro das pessoas, né? Então, é importante a gente ter hermenêutica bíblica, sabe? É importante a gente ter revelação da palavra. Não confiar só no que estão pregando, no que estão falando, sabe? Porque ultimamente
Eu tenho visto muitas pessoas subir no púlpito e falar muita asneira. Muita asneira. Tem um cara aí que não vou divulgar o nome dele, mas se ele ver esse vídeo ele vai saber que é com ele. E espero que você mude depois de ver isso. Tem um cara aí que ele fez no Facebook dele, ele colocou uma foto com a seguinte frase: Não confie nas pessoas. Se um anjo se transformou em um demônio, imagine o que um ser humano pode se transformar. Olha só no que a gente está sujeito, cara. Olha só. Olha só. Oséias falou que o povo perece porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. E, logicamente, se você não conhece as escrituras, muito menos o poder de Deus. Muito menos o que Deus pode fazer. E aí sobe um babaca desse no púlpito e fala um monte de asneira e muitas pessoas dão amém, dão glória a Deus, né? Sai sapateando e o mover do espírito e fala em línguas e faz muitas coisas achando que é Deus, mas não é Deus. Não é Deus. Mas voltando aqui para o contexto, né? Quando, quando Jeremias falou de que maldito é o homem que confia no homem, tá falando das pessoas que confiam em si mesmo, sabe? Cara, eu sei que é difícil você largar a masturbação, eu sei que é difícil você largar o vício, né? O cigarro, a bebida, seja lá o vício que você tem. Sei que é difícil largar o adultério. Eu sei, é difícil. Nós somos seres humanos. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, cara, isso aqui vai ser uma guerra. Isso aqui vai ser uma carnificina violenta, velho. Violenta. Né? Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E não confiar em nós mesmos. Não confiar em nós mesmos. Ah, só um detalhe, né, que eu tinha esquecido. Os tempos atrás que eu ouvi essa palavra, né, que as pessoas me falavam dessa palavra, né, de Jeremias, que maldito é o homem que confia no homem, né, assim, atrás já estava se formando um sabor de mel, assim, né. Para quem não conhece, Sabor de Mel é uma música da Damares que incita ódio entre os irmãos, tá? Só para ser bem rápido e claro nisso. E assim, as pessoas incitavam ódio com essa palavra, usavam a Bíblia para incitar ódio entre os irmãos. Imagina, só você tá lá na sua igreja adorando a Deus, né? E aí o pastor vai, pega isso e começa a falar mal. Não confie no irmão do seu lado, porque maldito é o homem que confia no homem e tal. Aí você olha para a pessoa que tá do seu lado e você fala, meu, e aí? E aí, velho, o pastor tá falando que não é pra confiar em você, não. E aí, o que fazemos relativo a isso? Aí a gente vai lá em Salmo 133 e fala assim: Quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, né? Porque é como o óleo que desce sobre a cabeça, né? E depois vai para a barba de Arão, e depois vai e molha as suas vestes e tal, né? A Bíblia fala que o avivamento ele vem pela união. O avivamento, sabe? Ele vem pela união. No entanto, que se você ler lá em Atos, os apóstolos, né, os discípulos, antes de ser apóstolos, eles estavam reunidos, estavam orando juntos, todos eles, menos Judas, né? Judas vacilou e perdeu a bênção. Mas aí eles estavam todos juntos orando. E aí veio como um vento impetuoso, um som de um vento impetuoso e tal. Então, como é que a pessoa usa um versículo para falar de união, para falar que é legal a gente estar junto e depois em seguida usam a mesma Bíblia para falar que você não tem que confiar no seu irmão, que você não tem que dar o seu coração pro seu irmão. E aí? A gente tá vivendo os últimos dias, meus amados. É treta, velho. É treta. É difícil. É difícil mesmo. É complicado. Ainda mais se a gente vai na igreja e a gente escuta uma coisa dessa.
Eu mesmo, se hoje eu não fosse convertido, eu que nunca ia querer pisar na igreja, ouvindo essas coisas. Sinceramente, sinceramente. Se eu não fosse convertido, eu nunca pisaria na igreja ouvindo isso. Então, eu tô na igreja, tô num lugar que é pra ter união, que é pra ter unidade, e tem um pastor falando que não é pra ter. Que não é pra você confiar no seu irmão. Então, você imagina onde tá chegando, né, o ser humano usando a Bíblia para justificar as suas feridinhas da alma. Meu querido, me desculpa, me desculpa tá falando isso para você agora, você que tá ouvindo, mas é a verdade. Então a gente precisa parar de querer pegar a Bíblia para ficar se justificando, certo? Que é um defeito nosso, usar a Bíblia para nos justificar, beleza? Então é assim, é bem rápido mesmo. Não sou teólogo, né? Nem tenho interesse de ser, até mesmo porque a letra mata, né? E o espírito vivifica, né? Vejo muitas pessoas aí brigando na internet por causa da teologia, né? Na internet não, fora da internet também, né? Na televisão aí, no Super Pop, né? Vejo muitas pessoas brigando por causa da teologia, por causa da letra, né? E quando esquece que o que vivifica é o espírito. O que é interessante é o espírito, não é a letra. Até mesmo porque cada um interpreta da maneira que quer. Beleza? Então fica aí meu vídeo, né? Quem gostou, eu tenho uma página chamada Paulada Profética, né? Sou um dos administradores. Quem quiser dar um like lá, que aí eu vou entender que querem mais vídeos e a gente vai fazendo mais. Beleza? Abraço.